Santo Espírito de Deus, ajudador da Igreja amada e convencedor do mundo, mais uma vez, Senhor, em oração, para pedir ao Espírito Santo, Pai, a salvação para o crescimento da sua igreja na terra. Querido Espírito de Deus, os dias vão passando depressa, os dias vão-se embora, Senhor. E cada dia que passa, Jesus, a igreja ela anseia pela tua vinda. Senhor Jesus, a igreja continua na esperança do que o Senhor prometeu. Meu Jesus amado, antes do Senhor deixar a terra e voltar para junto do Pai, o Senhor fez uma promessa à igreja, que o Senhor iria para o Pai e voltaria para o buscar e levar embora, para que aonde o Senhor estiver, ela estejais também. E esta é a esperança, Senhor, que a igreja está ansiosa aguardando. Louvado seja o teu nome. Espírito Santo, o Senhor assumiu a responsabilidade de cuidar da igreja até a volta do noivo. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço nesta hora, o Senhor continua vivo na vida de muitos membros particulares. O Senhor continua vivo em meio a muitas congregações locais e no corpo da noiva. Mas infelizmente, Espírito Santo, em alguns lugares os homens apagaram, tiraram a sua liberdade, usurparam. Aleluia! Espírito Santo de Deus, oh, aleluia! Espírito Santo, nessa tarde, eu vejo que o Senhor está triste, Espírito Santo. O Senhor está triste. Aleluia. Ramachore canta lamandori calamanda. Oh, meu Senhor. Oh, Espírito da verdade. Os homens que deveriam deixar o Senhor cumprir integralmente a sua missão,
Mas em muitos lugares, os homens que se diz servo do Senhor estão usurpando, tirando o espaço que era para o Senhor fazer. Eles estão pondo as mãos deles, atrapalhando o Senhor. Alamas ei deikou tu endaga emanas ai lamam tu ionou que andarás ai de calamaço. Oh, meu Deus! Oh, Espírito Santo! Mas também o Senhor em muitos lugares está feliz porque ainda em muitas vidas o Senhor tem total liberdade. E muitas igrejas locais o Senhor ainda faz. O Senhor ainda é o comandante. O Senhor é o condutor. A tua voz ainda prevalece. Senhor, Espírito Santo de Deus, faça, Senhor, que aqueles que entristeceram o Senhor, que roubaram o espaço que é exclusivo do Senhor, que eles se arrependam, e deixe o Senhor trabalhar como o Senhor gosta de trabalhar. Espírito Santo de Deus, a tua missão com a noiva foi outorgada pelo Pai. A sua missão com a noiva foi outorgada pelo noivo. O Senhor é o substituto do noivo. O Senhor é a pessoa da mais alta confiança do noivo. Foi por isso que ele entregou a noiva nas suas mãos. Espírito Santo, eu lhe peço, meu Senhor, aqui na igreja local, aonde tu me colocou para pastorear, tu sabes que és bem-vindo. Tu sabes que o meu maior prazer é ver o Senhor fazendo aquilo que lhe apraz no meio do teu povo. Espírito Santo, não vá, meu Senhor. Não despreze a noiva. Ainda que há muitos que entristecem o Senhor, não respeitam o Senhor, estão lutando, estão continuando com as suas atitudes egoísta, orgulhosa, arrogante, rebelde, estão apagando o teu sentimento, estão entristecendo o Senhor, mas não vai embora não. Quem é que vai cuidar da noiva, Espírito Santo, se tu deixarmos?
Espírito de Deus, foi o Senhor quem começou a boa obra em nós. E o Senhor assumiu a responsabilidade de nos aperfeiçoar até a vinda de Jesus. E eu tenho absoluta certeza, meu Senhor, que o Senhor tem prazer em trabalhar na vida da noiva e na vida particular de cada membro. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho dado muito trabalho ao Senhor, por causa das minhas fragilidades, das minhas imperfeições. Mas uma coisa pode saber, meu Senhor, pode continuar me aperfeiçoando, me corrigindo, tirando tudo que não presta de minha vida. Porque o Senhor pode fazer isso. Espírito Santo de Deus, não feche as portas da palavra. Se tu fechares as portas da palavra, Espírito Santo, se o Senhor parar de revelar, parar de inspirar aqueles que ainda prezam, aqueles que ainda sabem que eles não podem misturar palha com trigo, aqueles que ainda vivem na dependência, aqueles que ainda não pregam se antes ouvir a voz do Senhor. Eles não inventam a mensagem. Eles não inventam uma história para lubrificar a noiva. Tu sabe que ainda existe homem que só abre a boca depois que recebe a mensagem do Senhor. Então eu peço, não feche as portas da palavra, porque, Senhor, a igreja só se alimenta da palavra. Espírito Santo, aproveito a lhe pedir, me dê a mensagem para o culto de hoje à noite, Senhor. Me dê a mensagem para o culto de hoje à noite, Espírito Santo. A igreja não se alimenta de nada mais a não ser a palavra dada pelo Senhor. Espírito Santo, ajude, Senhor, a igreja a restaurar, levantar os marcos que foram derrubados pelos rebeldes. Os marcos que foram derrubados pelos orgulhosos, arrogantes, pelos obreiros modernos, maus obreiros. Traz de volta, Espírito Santo, a essência da palavra, que foram substituídas pela teologia moderna. As pregações que vinham do céu foi deixada de lado, foram substituídas por ideologia de teólogos modernos. Homens que não faz mais questões de buscar do Senhor uma palavra viva para a noiva, porque eles estão cheios de letras bonitas, conhecimentos de uma faculdade, desprezar o Senhor. O Senhor já não serve mais para ele. Ele se acha que eles têm tudo. Ó Espírito Santo, mas a noiva não come qualquer coisa, tu sabe disso, a noiva sabe, a noiva entende.
A noiva conhece o sabor do pão do céu. Espírito Santo, nessa tarde de domingo, Senhor, Espírito Santo de Deus, faz com que, Senhor Jesus, os seus servos possa tomar uma atitude de arrependimento, arrepender dos seus orgulhos, sua arrogância, rebeldia, suas luxúrias, seus conhecimentos modernos, tem desprezado o inspirador, o Espírito Santo. Jesus, tu sabes que ainda existe pouco, mas existe homens e mulheres, quem sabe esse horário, estão em um quarto, estão em um lugar isolado, só para buscar uma mensagem do céu para a igreja hoje à noite. Revela, Senhor. Dê a mensagem a esses que ainda te buscam, a esses que ainda não pegam papel, não pegam caneta, se não ouvires a voz do Senhor. Espírito Santo, restaura os princípios espirituais que foram removidos do meio da igreja. Espírito Santo, restaura a modéstia, o pudor e a decência da igreja. Oh, Espírito Santo, há muitos que perderam a vergonha, não respeita nem a tua presença. Restaura, meu Senhor, o pudor, a decência e a modéstia da noiva, aquele que faz parte da noiva. Abole de nosso meio, Espírito Santo, a lascívia. Abole de nosso meio, Espírito Santo, a incredulidade, a ignorância quanto aos seus dons, Espírito Santo. Olha, meu Senhor, quantos ignorantes ocupando os púlpitos das igrejas. Olha quantos teólogos modernos ocupando o lugar que ele não deveria, ou seja, que deveriam pelo menos respeitar o ambiente, que o lugar não é dele, é seu. Quantos incrédulos, Jesus, que deveria estar estimulando a fé da noiva a se aprofundar nas águas vivas, estão, Senhor, ignorando e levando a igreja a ignorar as ações divinas. Mas eu creio, Jesus, que essa semana, uma semana de clamor, restaura os marcos que foram derrubados, Senhor. Restaura os marcos que foram quebrados.
Senhor, aqueles homens do passado, eles pagaram o preço, Senhor, para levantar o marco. O Senhor usou homens, Senhor, fiel, fidedigno, homens, aleluia, levantaram os marcos. E veio os homens modernos destruir os marcos que foram construídos com muitas lágrimas. Os marcos que foram construídos, Jesus, com jejum, com oração, com ensinamentos bíblicos, daqueles homens que já não estão mais entre nós, mas deixaram marcos erguidos. E os modernos obreiros que se dizem sábios, até criticam os seus que já foram. Eles mexeram aonde não deveria ter mexido. Eles removeram o que não deveria remover. Mas eu clamo, restaura. Eu acredito, Espírito Santo, que o Senhor pode ainda escolher homens e mulheres para levantar os marcos que foram quebrados, Senhor. Amado soberano Deus, Espírito Santo, se em alguma minha atitude eu entristeci o Senhor, se em algum momento eu entristeci o Senhor, peço que me perdoe. É o Senhor que me alegra, é o Senhor que me faz vencedor. E se porventura, Senhor, alguma vez eu entristeci o Senhor, peço que me perdoe pela minha ignorância. Mas, por favor, preciso da tua alegria na minha vida, na minha casa, no meu lar. Abençoa, Jesus, cada vida que faz parte desse canal de oração. Assopra vento do Espírito e abençoa milhares de vidas aonde chegar esta oração e aonde não chegar também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória seja dada ao teu nome para sempre, amado Jesus. Deus abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe, minha querida irmã. Amém? Só peço por gentileza. Não estou interessado no seu like, não. Para mim, importante é você ser edificado. Mas eu preciso pedir a você, deixa o seu joinha, sabe para quê? Não é para mim. Em si, para mim, não tem significância praticamente alguma. Mas é para que esta oração chegue a outra pessoa. Amém? Compartilhe, curte e se inscreva. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.